Um tempo muito bom, muito forte, nem correndo forte aí abaixo de 15. Será? Quem será? O grande, campeão, Mais uma pedra chegando aí. Os brutos do céu.
Água aqui, pessoal, por favor. Pessoal, água aqui, por favor. Água. Breno, traz água aqui, por favor. Água. Traz água aqui. Chegou na passada mesmo, todo mundo ganhando, a corrida. Olha, meu amigo, é isso aí, meu garoto. Quero ver você chegar a passar. Pessoal, tem água ali também na tela de baixo. Pegar o choque, aquele choquinho geladinho. Que isso, hein? Galera aí fazendo a caminhadinha, tranquilo. A William brigou a fazer a caminhada. Tranquilo, suave. Tá bem? Splitinho, pode chegar, aquele splitinho. É isso aí. Aqui termina a corrida. Só que de próximo. Valeu, meu parceiro. Pagar a aguinha lá no final, lá. Isso. Aguinha aí para os atletas. Parabéns. Pegar a medalha no finalzinho. DJ 24. É isso aí, todo mundo dando aquele gazinho aí no final, aquela chegada nos últimos metros, tranquilo, suave, sereno. Ei, participando aí da caminhada. O importante é estar conosco. Últimos metros, reta final. Vamos que vamos. Ei, Zico. E daqui a pouco a gente vai ter a chegada dos 10 quilômetros também, que promete, hein?
Fernando, cara. Olha, aí, perdido. Estamos juntos e misturados. Jamais será. Vamos ver, meu irmão. Todo mundo junto e misturado. Jamais separados. Que é isso? Que energia que vai, hein? Todos os atletas que estão chegando aí, finalizando aí a prova dos 5 quilômetros. O pessoal já pega a sua medalha. Depois já tem lá para pegar o vale de choque, ok? Ninguém doente. Valeu, Breninho? Vamos, galera! Chegamos juntos e misturados. DJ, olha isso aí. Não tem emoção. Bora, Ronaldo! Chega até o topo ali. E aqueles que chegaram aí. Aí, guerreiro! Esse momento é para ela também. Não sei quem que não achou. A cachorra também correu. Tudo junto e misturado. Jamais separado. Rapaz, pega essa galera aí, pessoal. A gente vai pegar a sua medalha no fundo e depois vai dar o vários shows também, ok? Lá, entra lá, os alunos. Aí, irmão, pode demais. Galera aí marcando presença aí, representando muito bem, hein? Que gosta demais. Bora, galera! Meu parceiro! Valeu demais, pessoal. Parabéns! E vai ter votação para quem foi mais iluminado. E a galera do 5 minutos aí, fechando a prova aí, então, 5 quilômetros. Parabéns aí a todos os atletas que estão fechando a prova aí. Todo mundo achando o seu tempo aí, que é o mais importante. Energia que vai. Bora. Pessoal, aí não deixa o corredor aí. Pessoal, faça gentileza, pessoal, público aí. Deixa a galera menino, por gentileza, não fecha o corredor. Os atletas chegam aí descansando aí. Tome cuidado aí. Vamos. Todo mundo aí, todo mundo comigo iluminado, manteirinho, mais iluminado aí, todos juntos e misturados, jamais separados. Vai, garotinho. Vai chegar na minha rádio. Parabéns, guerreiro. Essa promete. O ano que vem eu quero ver. Vai dar 2, viu? Quero ver. Todo mundo junto e misturado. É só que correndo. Filho, parabéns, rapaz, aí. É isso aí, meu parceiro. Valeu demais. Bora, mulherada. Isso, 1 200, reta final. Parabéns aí. Bora, galera. Deixa eu ver aí com chave de ouro. Valeu demais. Parabéns. Quero ver chegar. Quero ver. Já tem informação então aí que o líder dos 10 quilômetros vai chegar aí já. Tá muito forte. Vamos aí, quando isso, vamos receber a galera. Vamos embora, aí que sai vencendo esse desafio. Esse aí é o primeiro de muitos aí, que é o Renato 2025. Muita gente aí participando, mais de 1.100 atletas. Todo mundo
energia mais fácil. Show. Viral. Já isso aí. Já pensou, não? Já vejo lá. Ele mesmo. Vai aí. Já deu o campeão aí para fazer. Fez muito forte. Lembrando que é isso aí. Aí, meu casal. Vale. Estamos muito misturados já. E chegando então, o grande campeão. Quem será? Quem será o campeão? Quem será o campeão? O 7 noivo. Quem será o campeão de 7 noivos?
Digita seu número de ordenador de LED para tirar a sua foto no seu tempo, beleza? É o link do show pequeno dentro, ok? Digita seu número e você é o painel de LED dos sorteios. Que hein? Que crise! Vem
Begini, bagaimana? Jadi kalau tidak mau ini, siapa bicara? Wow!
show de bola. Fui aqui, pessoal. Fui aqui. Essa galera aí, tá chegando aí, que pegou aí. Vai, caminho. Pega de coroação. Vai, show. Já de lado, 2034. Vamos aí, simbora. Chega pra cá. Cuidado aí com o gentileza. Amém. 079. Numeral 201.
ela fala assim, ó, lá de frente ao palco. Daqui a pouco deixou, hein? Energia, sorriso no rosto. Quero ver essa chegada. Que energia, sorriso no rosto. Galera, tá aí. Depois vai falar. As fotos aí, o final do evento. E o grande vinho foto também, galera. Tá marcando presença. E o Sábio. Chega pra cá, parceria aí. Incentivo aí e a parceria. É isso aí. Lembrando então, pessoal, 20 minutos tem um show banda viral. Enquanto isso, é o grande amigo DJ Fred. Chegando no carnaval, todo mundo parece pensado. Vem correndo a contra nós. Papai Noel, Papai Noel. Todos juntos e misturado. Mais misturado. Parabéns aí pela coletividade. Esse povo de Minas não é brincadeira não, hein? Todo mundo aí, querendo pensar. Essa aqui é a primeira corrida. Renascer Batalhão em Patos de Minas. Segura! Numeral 029! Gruda de lá! Segura! Mais um pouquinho! Parabéns, guerreira!
numeral 033. Uau, 039. Parabéns, guerreira. Pessoal, utilidade pública foi encontrado um cartão em nome de Tairo Vieira, do Banco Inter. Foi encontrado também nossa matriz fone de ouvido branco. Está comigo aqui, procura aqui, ok? O fone branco e o cartão de crédito em nome de Tairo. Está aqui comigo também. Tairo Vieira. DJ Fred. Chega pra cá, o casal que corre unido, permanece unido. Vamos que vamos. Certo, reta final. Parabéns, guerreiro. Esse trio aí chegando junto e misturando, jamais separado. Aí, Deus! Vai vir aqui. Valeu. Aí, eu peguei.
Chegando aí mais atrás, tem gentileza, pessoal. Cuidado aí, deixa eu ver mais atrás, hein? Chegando aí, numeral 148, numeral 94. Parabéns ao casal aí. Chegando o Digitino e Michel jamais separados. Daqui a pouquinho vamos nessa premiação. Acho que faltando alguns atletas aí para finalizar a prova. A gente vai fazer a premiação. Enquanto isso, a galera tira aquela foto lá do sorteio oficial lá, ali a tenda ali no Cruzeiro, registra aquela foto legal, marca o Renascer Calino. O lance já tá vindo pro jeito, então, você vê que tá fechando aí o último atleta. Eu